Boa noite, meus irmãos da família Centro Espírita Cearense, demais irmãos espíritas que compõem essa família, irmãos de denominações religiosas várias que estão conosco, partilhando dessas santas palavras do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos e do seu ambiente de paz. Quando falamos de Jesus, falamos na certeza de que Ele está conosco, porque Ele disse que onde dois ou mais reunidos em nome dEle estivesse, ali Ele estaria. E é em nome de Jesus que nós temos o prazer de fazer essa noite de Evangelho, preces e radiações do Centro Espírita Cearense. Meus irmãos, hoje nós faremos o nosso abraço fraterno a todos que estão conosco, através de uma mensagem de André Luiz, contida no livro Coragem, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. A mensagem 14 tem como título Neste Exato Momento. Neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio. Neste exato momento, você está na circunstância mais favorável para fazer o bem. Neste exato momento de correção ligada às circunstâncias certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se. Nesse exato momento, você está com a tarefa mais educada, mais adequada às suas necessidades. Nesse exato momento, você está com as responsabilidades justas de que deve desincumbir-se. Neste exato momento, você está no ponto mais importante para dar o testemunho de sua aplicação à fraternidade. Também está no momento de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fazemos aos outros. Também está no ponto de observar que, muitas vezes, vale perder para conquistar do que conquistar para perder. E também é o momento de ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito instante oportuno. Neste exato momento, é o momento de não esmorecer com as dificuldades, a fim de merecer os benefícios. É o momento de sorrir e abençoar para receber simpatia e compreensão. Este momento que nós estamos vivendo é por isso mesmo que agora está no momento exato para trabalharmos e para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para a frente. E quem caminha para a frente, com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. Essas palavras de André Luiz vêm nos animar, vêm fazer com que nós tomemos consciência que esse é o nosso momento que nós devemos viver. Nem é o que vai acontecer amanhã, nem é o que aconteceu ontem, nem é o que está acontecendo com a vida do outro. Esse momento é o nosso. Esse momento é o de viver, é o de entender, é o de aproveitar para crescer, é o de aproveitar para tratar as nossas dores da alma, é o momento de ajudar o próximo, né? Ajudar com bens materiais, ajudar com preces, ajudar com boas vibrações. É o momento agora, nesse instante, de vivenciar esse evangelho por inteiro, ver o que as palavras do Mestre Jesus deixará hoje à noite no nosso coração. E com base nessa semente que será plantada hoje no nosso coração, nós transformaremos a nossa vida e, consequentemente,
transformaremos o mundo sempre para melhor. Paz e bem a todos. Boa noite, Minutos de Sabedoria, item 003. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. É isso, né? Com certeza é a nossa lei de causa e efeito. A gente colhe o que planta. Então vamos tentar fazer do nosso hoje o melhor. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Mestre Jesus, estamos reunidos para vibrar pelos governantes e líderes religiosos. Que eles sejam exemplo de sabedoria, respeito e amor. Que só prevaleça em suas consciências a vontade de fazer o bem. Pedimos por todas as famílias, as que lutam pela cura de parentes, as que choram pela partida de um ente querido, as que estão vivendo diariamente a violência doméstica, pois neste caso a dor, o medo e a vergonha só aumentam o sofrimento. Jesus, protege os enfermos acometidos da Covid-19 e de outras doenças, que eles fiquem amparados pela boa espiritualidade, que cada enfermo nos hospitais ou em suas casas possa aceitar a vontade de Deus, pois Ele é justo e misericordioso. E tanto a cura como o desencarne acontecem. Precisamos fortalecer nossa fé todos os dias. Que a espiritualidade maior cuide dos trabalhadores da saúde e dos profissionais da segurança, pois ambos precisam atender a população. E é com muita gratidão que ouvimos relatos de pessoas sobre os atendimentos mais humanos dos nossos trabalhadores da saúde e dos nossos policiais nas ruas. Nos abençoe, Senhor. Assim seja. Boa noite a todos e a todos. Nesse momento do Evangelho e da prece, queremos agradecer a oportunidade e estamos aqui novamente na seara do Cristo. E queremos pedir a permissão do Mestre Jesus para que nos envolva neste momento com o seu amor, a sua misericórdia, e nos envie os seus anjos, anjo Ismael, para amenizar as angústias, o sofrimento, aliviar as dores desses nossos irmãos que estão à frente do trabalho nos ônibus, nos transportes coletivos, nos serviços públicos, nas ambulâncias, e também nossos irmãos que trabalham nos aplicativos, que neste momento estão passando por uma recessão financeira devido às poucas viagens que fazem. Queridos irmãos, boa noite. Nesse momento, unamos nossos corações em prece pelos nossos irmãos Gari, que cuidam da limpeza e com o risco de serem contaminados. Jesus proteja-os e os ampare, ajuda com as bênçãos de um Pai amoroso, e também os coveiros que tenham a incumbência de enterrar
os que sucumbiram ao Corona-19, que nossos irmãos desencarnados sejam recebidos com glória e alegria, como também, Senhor, os que desistiram do bem maior confiado a eles a vida e partiram pela porta do suicídio. Seja dado a eles a paz e o arrependimento e recebido pelos nossos irmãos socorristas em uma de suas moradas. Que a paz de Deus permaneça com todos nós e tenhamos uma ótima reunião, um ótimo evangelho e reunião, Senhor Jesus. Leitura do capítulo 9, cujo título é Sem Reclamação, do livro O Médico Jesus. Se disseres ante um problema que surge, isto não é nada, de fato o problema será nada. Pode até ser que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduzirá de tamanho e complexidade. Irmão José. Sem aceitação da doença, cairemos nas faixas de desespero e da revolta, e isso seria a pior coisa que poderia ocorrer a quem está enfermo. Ninguém consegue mudar algo que não aceita. Enquanto estivermos reclamando da doença, perderemos precioso tempo na conquista da saúde. Pare de brigar com a situação, faça as pazes com a enfermidade. Sem boa vontade, jamais conseguiremos vencer qualquer impedimento. A reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Quando se deparou com um paralítico junto ao poço de Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. O médico Jesus não falou uma palavra sequer sobre as reclamações do paralítico. Mudou de assunto. Simplesmente apresentou ao enfermo um roteiro para a cura. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Levantar é sair do chão do vitimismo e da reclamação. É assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade nos trouxe. Tomar a cama é assumir o controle da doença e não ser controlado por ela. É ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da cura. Andar é o convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias para atingir uma nova fase em nossa vida. Não podemos estacionar nas avenidas da inércia. A doença gosta da cama, do sofá, do pijama, da ociosidade. Pare de reclamar e siga a receita de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e siga adiante, que a doença vai embora, porque, sendo muito preguiçosa, jamais conseguirá alcançá-lo. É ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura. Sem reclamação. Se disseres, ante um problema que surge, isso não é nada, de fato, o problema será nada. Pode até que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduziria de tamanho e complexidade. Quando adoecemos, nosso corpo fica sem reação e requer logo cama. Mas tenhamos que ser fortes diante de tantas situações. Precisamos nos impor e, sem reclamações, nos fortalecermos em Deus. Quando colocarmos Deus em nossa frente, todos os problemas serão minimizados. Ao descobrirmos que somos acometidos com uma doença, o desespero invade nosso ser e é preciso ser forte e ter fé para sarar. Fazer as pazes com essa enfermidade
é aceitar a doença, é buscar recursos para expulsá-lo do nosso organismo. É para isso que existe a medicina. O médico estudou longo tempo de sua vida para auxiliar os doentes. Se ficarmos em casa, nos sufocando no tédio, na depressão, é um passo para o desespero. E isso é o que Deus não quer. Tem uma situação que quando Jesus cura o paralítico em Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Simplesmente foi reclamando que não tinha ajuda, mas ele o fez entender que as reclamações não resolvem nada e disse: levanta-te, saia da cama. Quer dizer, sair da sintonia que o fez permanecer na inércia, esperar pela vontade dos outros. Muitos ficam a pensar: eu estou nessa situação porque Deus permitiu que fosse assim. Será? Jesus quer que sigamos, que façamos as mudanças para atingir a nossa fase em nossas vidas. Buscamos sempre ser ajuda do Pai. E assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Item 3 e 4. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes, entre eles aos que os seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, baseando-se nas diferentes, mais acentuadas, divididos de um modo geral como se segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que se expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, o mundo felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos dos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A terra permanece a categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Boa noite, paz e luz. Evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes categorias de mundos habitados. Item 5. Os espíritos encarnados sobre o mundo. A ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem neles todas as fases progressivas que devam percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingirem sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passa para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontra elementos de progresso, proporcional ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é também um castigo prolongá-la sua demora em um mundo mais infeliz.
ou ser relegado para um mundo mais infeliz ainda que aqueles que são forçados a deixar, quando são obstinados no mal. Boa noite, paz e luz. Boa noite, caro irmão, cara irmã. Que Deus te dê a tua paz. Kardec, com o apoio, proteção e amparo dos trabalhadores do Cristo, tendo à frente o Espírito de Verdade, ou o Espírito da Verdade, estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente no capítulo 1, não vim destruir a lei. E nos lembra, orienta, que a lei divina teve a sua mensagem inicialmente por Moisés, o Cristo, Jesus, traz-nos toda a orientação, o esclarecimento, a vivência, e na sua exemplificação, algumas partes, ele usa parábolas, ou não pode, devido à própria evolução daqueles irmãos e irmãs da época, contar tudo. Embora que para os apóstolos contou bem melhor. E ele comenta depois, que gera o 2º capítulo, o meu reino não é deste mundo. Então observemos que o Pai, na sua misericórdia, traz uma lei, mas essa lei não é aplicada somente à terra. E ele vai falando nesse 2º capítulo acerca desse reino. Daí chegamos no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Observe que a terra não é a única morada. E nesse momento que João anota lindamente no seu capítulo 14, essas moradas têm diferentes categorias. E é justamente o Evangelho da noite de hoje. As diferentes categorias, tipos de mundos habitados. Porque a lei do progresso vai melhorando, progredindo, evoluindo os habitantes e também os mundos. Quando, de algum modo, estamos começando a caminhada, moralmente ainda muito ligado a instintos, a uma vida toda material, por isso, começamos em mundos primitivos. Dependendo da nossa caminhada, do nosso desejo, da nossa aceitação, nós podemos começar a evoluir e daí passar para mundos melhores. Sairmos desses mundos primitivos e atingirmos mundos de provas e expiações. Digamos, chegando aos mundos intermediários. Um exemplo, o nosso planeta Terra. Por isso, nossas dificuldades, nossos sofrimentos, nossas provações. E nesse ínterim, sofrimentos, provações, se soubermos administrá-los, aceitá-los, nos superar, vamos aos mundos regeneradores. Nesses mundos regeneradores, ainda numa vida com a matéria,
mas seria, digamos, uma pausa, um refazimento do nosso primitivismo e das nossas provas e expiações. A lei do progresso continua, mas aqui é um refazimento. Quando conseguimos merecer, refazendo-nos, evoluindo, vamos para os mundos felizes. Nesses já há o bem numa superação às maldades. Persistindo na nossa evolução, atingiremos os mundos celestes, os mundos divinos, e aí já somos espíritos puros. Aí não temos mais necessidade da matéria, porque já superamos as limitações dela. Observem a lei em ação. Aqui a lei do progresso, a lei da evolução. E o amor do Pai nos mostrando, a partir da explicação clara da doutrina, como age, como essas moradas interferem em nossas vidas e nós interferimos nela. E esse amor do Pai sempre dando-nos oportunidades de evoluir, de caminhar, de progredir, tanto nós habitantes como os mundos. Coragem, não estamos sós. E essa doutrina maravilhosa nos orienta, nos explica, nos consola. Kardec e esses trabalhadores do Cristo que o ajudaram e orientaram, vêm até nós com toda essa bondade e beleza. Assim seja. E Jesus disse à samaritana que a água que ele oferecesse jamais sentiríamos sede, porque era a água da vida, a fonte viva. A água representa a fé, e é movidos por essa fé que rogamos a Jesus e aos benfeitores espirituais que possam fluidificar as águas oferecidas de todos nós que participamos deste grupo de amor, de irradiação, prece e evangelho. Que assim seja. Jesus, mais um dia de conversa contigo, mais um dia de agradecimentos, Senhor. Obrigado, Mestre, por termos agora plena consciência de que és o médico dos médicos, de que o remédio para todos se chama amor. Obrigado por nos mandar pegar a cama e andar, por estarmos agora seguindo, utilizando de nossas próprias consciências e a cada dia estar no ato de arar a terra. Obrigado, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Muita paz. Escuta
coração.